Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo inteiro de Romanos 5 e apenas o verso 1 do capítulo 6. Romanos, capítulo 5, capítulo inteiro, e o verso 1 do capítulo 6. O que eu quero trazer nessa manhã, essa palavra, tem a ver com algumas coisas que eu tenho meditado através das palavras que nós temos ouvido enquanto igreja, na conferência. Algumas coisas que tenho meditado a respeito da minha vida e também tenho conversado com alguns irmãos próximos. É que talvez, muitos de nós tenham experimentado um sentimento a respeito da jornada cristã, que é basicamente uma sensação de que o nosso coração ele não queima mais por Jesus. Uma sensação de que você muitas vezes tem se esforçado em orar continuamente, jejuar continuamente. Você tem feito várias coisas, você tem servido, você tem pregado o evangelho, evangelizado. Além disso, você também tem cuidado da sua saúde mental, você tem cuidado da sua saúde física. E todas essas coisas são boas, maravilhosas e devem ser feitas. Mas, mesmo diante disso, a sensação que bate sobre você é que você talvez ainda não tenha avançado. De que as coisas talvez permanecem as mesmas, talvez ainda piores do que eram antes. Você tem uma sensação de que você não experimenta mais o fogo da paixão por Jesus. Você não sente mais aquele desejo de estar com Ele. Algo que afeta a sua vida, o seu dia a dia, todo o seu dia. Você não experimenta mais isso. E muitas vezes você se vê num lugar de um vale da frustração, se perguntando por que isso acontece, mas parece que eu me esforço tanto, parece que eu faço tantas coisas, mas ainda assim o que eu me sinto é cansado, exausto. E o que acontece muitas vezes é que você se vê num lugar que te coloca muito mais para baixo, que é o lugar da autossabotagem. Você vê que você não está avançando, você não está crescendo, e então você se joga profundamente em certas práticas, em certos pecados. E aí você entra num buraco, no lugar da sensação de que você nunca mais vai sair dele. E isso pode muitas vezes assolar o nosso coração. E é por isso que nós vemos muitas vezes pessoas, homens de Deus, que caíram em pecados, que nós consideramos absurdo. Como que isso pode acontecer? Como que isso pode acontecer? Nós olhamos para a nossa vida, e talvez nós tenhamos 10, 20 anos de caminhada cristã, e a gente se pergunta, como que isso pode acontecer? E o que veio no meu coração é que a gente tem carência, a gente tem a necessidade de sermos atropelados pelo escândalo do Evangelho. Nós temos a necessidade do escândalo do Evangelho. O título da mensagem é essa, nós temos a necessidade do escândalo do Evangelho. De sermos atropelados como que por um trem pelo Evangelho, a ponto de tirar os olhos de nós mesmos, a ponto de desistir, de forçar uma certa espiritualidade, um certo tipo de vida cristã. E nos colocarmos de joelhos e clamar, Senhor, muda o nosso coração. Senhor, faz-nos queimar de novo, numa dependência profunda da graça de Deus. O meu desejo é que isso aqui não seja apenas uma pregação, mas isso é uma oração, um clamor, um pedido a Deus, pelo amor de Deus, faça algo no nosso meio, porque nós queremos que o nosso coração queime realmente por Ti, Senhor, diante da situação que nós estamos vendo no mundo, diante da superficialidade, nós estamos cansados de forçar a barra. Nós queremos Jesus, nós queremos Ele. Vamos ao texto, verso 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria,
pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E se essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo, para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se, quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a receberam reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas só um ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Amém. Essa é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo seu evangelho, Senhor. Muito obrigado pela sua graça, Jesus. Graça essa que nós não merecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela dádiva da salvação, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos esperança por causa da obra perfeita de Jesus, Senhor. Não a nós, Senhor, mas a Ti seja a glória, Senhor. Ó Deus, mesmo nós, Senhor, sendo inimigos do Senhor, ó Deus, Você nos amou, Senhor, e se entregou por nós, Senhor. Ó Senhor, quão grande salvação, Senhor. Quão grande salvação é essa, Senhor. Deus, captura o nosso coração nessa manhã, Senhor. Escandaliza os nossos olhos, Senhor. A nossa mente, Senhor, as nossas emoções, Senhor. Para perceber a realidade do Teu Evangelho, Senhor Jesus. Para perceber a realidade dessa mensagem, Jesus. Tira de nós o comodismo, Senhor. Ó Deus, tira de nós, Senhor. Tira de nós o costume, Senhor. Tira de nós, Senhor. Tira de nós a apatia, Senhor. Coloca em nós, nessa manhã, Senhor, a revelação do Teu Evangelho, Senhor. Afeta nossos sentimentos, nossas emoções, Senhor. Como nunca antes, Senhor. Como nunca antes, Senhor. Alcança nossa mente, Senhor. Alcança o nosso espírito, Senhor. As nossas entranhas, Senhor. Que seja visceral, Senhor. Visceral, Senhor.
Gera fé no nosso coração aqui, Senhor, para crer naquilo que você pode fazer, Senhor. Mesmo diante da nossa fraqueza, Senhor. Ó Deus, opere em nosso meio, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Você já parou para pensar que, mesmo se Deus removesse os nossos pecados e nos colocasse no lugar neutro, já seria algo escandaloso? Você já parou para pensar que, mesmo se Deus nos conduzisse ao inferno por 5 segundos, antes de nos conduzir à Nova Jerusalém, já seria algo escandaloso? Mas, muito além disso, Ele perdoou os nossos pecados por meio de Cristo Jesus e nos trouxe acesso ao trono do Pai. Ele nos chama de filho. Nós somos filhos de Deus amados. E nós temos paz com Ele, como diz o texto. Nós temos paz com Deus, por meio da obra perfeita de Jesus. Aquilo que aconteceu na cruz, um judeu fraco, nu, ensanguentado, foi aquele que trouxe salvação para nós. Aquele que nos livrou da ira e da condenação que era justa de cair sobre nós, porque nós pecamos contra um Deus infinito. Será que nós entendemos o significado e a profundidade de que nós temos paz com Deus? Nós temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo, por causa daquele judeu ensanguentado, humilhado naquela cruz romana. Aquela cruz romana que era feita e usada para dizer: olha aqui o poder do Império Romano. Foi essa mesma cruz que foi usada para mostrar: olha aqui o poder de Deus. Um Deus que vence mesmo sendo fraco. Mesmo sendo fraco e humilhado, é o Deus que vence. Porque só quem tem poder de verdade, vence mesmo sendo fraco. E foi isso que Jesus realizou naquela cruz. É por isso que isso é um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos. É por isso. E isso nos trouxe paz com o Senhor. E ter paz com Deus é algo muito profundo e muito real. Imagine só, diante do contexto que nós estamos vivendo. Imagine a guerra que nós estamos vendo lá em Israel. Imagine que de repente, o presidente de Israel, o líder de Israel, chegasse e entrasse no meio do comando do Hamas e dissesse: nós queremos paz com vocês. Israel tem um poder bélico muito superior ao Hamas. Mas mesmo diante desse poder bélico e gigantesco, esse líder chegasse lá e falasse: nós estamos aqui para ter paz com vocês. E se eles perguntassem, os líderes do Hamas perguntassem: mas por que estão querendo isso? Por que isso está acontecendo? E o líder de Israel falasse: porque um homem, considerado fraco e estranho, apareceu aqui. E ele disse: sabe todo o poder bélico que vocês têm, Israel? Sabe esse poder bélico? E essa raiva que vocês têm diante da injustiça que aconteceu lá no Oriente Médio, lá em Israel, as mortes que aconteceram? Então, esse homem falou: pega todo o poder bélico que vocês têm, e joga sobre mim. Joga sobre mim esse poder bélico. Pode jogar tudo. E então esse líder ele fala: então todo o poder, todas as armas, as balas que nós tínhamos, nós jogamos sobre esse homem. Ele assumiu toda a culpa que nós tínhamos contra vocês. E é por isso que nós viemos aqui nos reconciliar com vocês e ter paz com vocês. Isso pode parecer loucura para nós, escandalizante para nós, mas foi exatamente o que Deus fez. Nós éramos inimigos de Deus, perdidos, mas Ele jogou toda a ira dele, toda a raiva dele, justa contra o pecado, foi sobre o Filho dele. É por isso que tem uma afirmação tão profunda que a nossa mente às vezes nem consegue conceber, que está em Isaías 53, agradou ao Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar. Toda a ira, a raiva, o fogo de Deus caiu sobre o Filho dele, naquela cruz, aquele judeu fraco. E esse escândalo para nós foi aquilo que nos trouxe salvação, que nos fez ter paz com Deus. E além disso, mais escandaloso ainda, nós nos tornar participantes da glória de Deus. Garantir para nós o acesso àquilo que está em Apocalipse, o novo céus e a nova terra.
participar de um futuro onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. E isso vai acontecer exatamente porque Cristo foi esmagado no madeiro. Ele foi esmagado no madeiro. E por causa dele ter sido esmagado no madeiro, nós somos considerados justos. Você já parou para pensar que nós somos declarados justos, mas a gente continua dia após dia lutando com a nossa própria identidade, lutando para sermos aprovados pelas pessoas, e muitas vezes lutando para sermos aprovados por Deus, sendo que existe uma declaração eterna sobre nós, de que nós não vamos mais queimar no fogo do inferno, mas nós vamos para a glória com Deus, na Nova Jerusalém, por causa da obra do sangue do Filho dele, um sangue real derramado na cruz. Essa é a realidade sobre nós, e é por causa disso que a declaração sobre nós é que nós somos justos e aceitos diante de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça do Filho dele, a justiça do Filho dele. Pensa só, nós que muitas vezes nos sabotamos, nós que muitas vezes, independente da nossa caminhada cristã, anos de caminhada cristã, nos vemos caindo em toda sorte de pecados que muitas vezes a gente até considera bobos. A gente cai nesses pecados ridículos. A gente se acha bobo muitas vezes. A gente se pergunta, mas como pode ser que eu caí nesse pecado de novo? E isso vem exatamente por quê? Porque nós não entendemos a realidade, a profundidade daquilo que Jesus realizou. E o mais escandaloso é que Ele morreu na cruz, exatamente pelos nossos pecados, para nos trazer acesso ao trono da graça de Deus. Essa é a verdade do Evangelho para nós. Nós temos paz com Deus. Outro escândalo dessa passagem é a respeito das provações. Se tem algo que mexe com nós cristãos, principalmente nós que vivemos nesse contexto ocidental sem perseguição, é que aquilo que assola a nossa mente, aquilo que são as nossas provações, o que são senão as preocupações da vida, que são reais? É o dinheiro, é os relacionamentos, é o trabalho, são coisas reais, mas que muitas vezes é aquilo que assola o nosso coração, aquilo que afeta a nossa vida. Mas quer saber o escândalo do Evangelho, dito nessa passagem? É que esses desafios que nós enfrentamos na vida cotidiana, essas coisas que muitas vezes capturam a nossa mente, essas provações que nos levam a chorar muitas vezes e clamar para Deus, são instrumentos de Deus para você ter esperança no reino dele, para você esperar pelo reino dele. Essas provações são instrumentos para gerar perseverança no seu coração, aperfeiçoar o seu caráter, para que você tenha esperança de que um dia Jesus vai voltar e reinar sobre a terra. E tudo aquilo que assola o seu coração hoje vai acabar. Todas essas coisas que muitas vezes conquistam o nosso coração, geram idolatria no nosso coração, tudo isso vai ser esmiuçado pelo rei judeu que vai reinar em Jerusalém. E a glória dele vai brilhar tanto, tanto e tão forte, que não haverá mais nada que se compare à glória de quem ele é. Mas a grande questão é que hoje, no tempo presente, também como diz o texto, nós podemos vislumbrar a glória de quem Jesus é e da obra dele. Porque se a gente tiver um vislumbre, uma centelha da glória dele, a nossa vida será transformada. Imagine o que pode acontecer se nós percebermos a grandeza da obra de Jesus. Para olhar para a vida dos discípulos, dos apóstolos. Por que esses homens fracos, incultos, por que eles morreram, foram martirizados? Por que eles sofreram o que sofreram? Não era porque eles eram incríveis, super-heróis cristãos, mas é porque eles viram o Rei da Glória, é porque eles viram Jesus, é porque eles viram aquele homem fraco pendurado no madeiro. É por isso que eles se entregaram à morte. É porque eles entenderam que Jesus vai estabelecer um dia o reino dele. Vai estabelecer o reino dele. Só que o modo como ele abriu o caminho foi através de uma enxurrada de sangue, o próprio sangue dele, que abriu o caminho para levar até esse lugar.
que é o reino de Deus estabelecido na terra. Então é por isso que eles morreram. Porque eles entenderam que, mesmo sendo inimigos de Deus, eles foram aceitos por causa da obra de Cristo. E a pregação do Evangelho trouxe aquilo que aconteceu depois da pregação de Pedro em Atos. O que faremos? O que faremos? O que faremos diante dessa realidade de que Cristo morreu pelos nossos pecados, de que nós éramos inimigos, e muitos daqueles que estavam ali ouvindo a pregação de Pedro foram aqueles que crucificaram Jesus. Pedro falou isso: vocês crucificaram Jesus. O que Pedro está dizendo? Vocês crucificaram Jesus, mas no momento que vocês enfiaram o prego na mão dele, o sangue dele jorrou sobre vocês. Sobre vocês. A misericórdia dele caiu sobre vocês. Isso era escandaloso. É escandaloso para a nossa justiça própria. Quer algo mais escandaloso ainda? Se já não bastasse tudo isso, nós temos o Espírito Santo, como diz a passagem, que confirma em nosso coração que nós somos amados por Deus. De que, quando nós cremos no Evangelho, o Espírito Santo veio sobre nós, sobre o nosso coração, e nós que não queríamos Deus, tivemos o nosso coração transformado. Nós recebemos a graça para poder amar Ele de volta. Nós recebemos a graça de entender que nós somos amados por aquele homem judeu na cruz. De que mesmo sendo inimigos dele, Ele nos amou profundamente. Ou seja, o próprio Deus compreende a profundidade da nossa fraqueza, a profundidade de como somos quebrados, de que nem temos em nós mesmos a capacidade de sentir ou de entender o tamanho da extensão do amor dele. É porque muitas vezes nós nos pegamos o quê? Duvidando do amor dele. Nós vamos duvidar do amor dele. É por isso que o povo de Israel, logo depois de sair do Egito e ver a grande misericórdia de Deus revelada naquele lugar, depois no deserto começa a murmurar. Deus sabe como nós somos. Ele sabe dos nossos altos e baixos. É por isso que Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. É por isso que vem o Espírito Santo para mostrar que nós somos amados por Ele. E é por isso que nós precisamos ouvir e honrar mais o Espírito Santo do que na nossa própria cabeça, a nossa própria mente, os nossos próprios sentimentos. Jonathan Edwards diz que, mesmo que eu tivesse uma visão de Jesus sorrindo para mim, mesmo que 20 pessoas viessem e me falassem que eu sou amado por Deus, o que me faz ser convicto desse fato é Jesus pregado no madeiro. Mesmo que eu não me sinta amado por Deus, mesmo que eu não tenha experiência afetiva nem intelectual dessa realidade, ainda assim eu permaneço amado por Ele, por causa da obra de Cristo. E quem me convence disso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então é por isso que eu preciso me abandonar no amor dEle. Parar de tentar forçar. Parar de tentar achar que eu sou capaz disso. Mas me entregar à realidade de que Ele me ama. E de que esse amor é tão profundo, que Ele me conquistou um dia, e esse amor vai permanecer até o final. Jesus morreu por injustos e fracos, como diz o texto, inimigos dele. O sangue real de Jesus foi derramado naquele madeiro. É um homem judeu e fraco, que te livra da ira do inferno. É aquele homem que foi abandonado por Deus, que clamou no madeiro. É Ele que te trouxe a salvação. Ou seja, mesmo você sendo fraco, pecador que nós somos, ainda assim, Ele morreu por nós. O que significa uma afirmação dessa? Jesus ainda morrer pelos seus inimigos. Para nós é difícil de entender. E por que isso para nós é difícil de entender? Porque quando a gente pensa no nosso inimigo, no fundo, a gente quer acabar com ele. Essa é a verdade. A gente diz, muitas vezes, não, a gente tem que amar os nossos inimigos. E de fato, nós temos que amar os nossos inimigos. Mas o que é quando o seu inimigo está diante dos seus olhos te crucificando? Te machucando na sua frente? Ou, como aconteceu com Jesus também, machucando o seu povo?
depois. O que é isso? O que isso significa para nós? É muito complexo, é escandaloso. É escandaloso para nós. Quando nós olhamos para a situação do Hamas, Israel e Hamas, o que seria mais fácil? A gente se alistar para ir lá atirar nos palestinos? Ou a gente ir lá para pregar o evangelho da cruz? O que seria mais fácil? Alimentar o nosso ódio e o nosso desejo de vingança por aquilo que está acontecendo? Ou a gente clamar e dobrar os nossos joelhos para que Jesus salve aqueles terroristas? Você ora para Deus salvar um terrorista? A gente ora por isso? Talvez a gente nem pense nisso. Talvez isso nem passe pela nossa cabeça. Por quê? Porque a nossa justiça própria ainda afeta muito o nosso coração. Isso ainda mexe muito com o nosso coração. Mas a gente precisa conhecer a profundidade do amor de Deus Jesus. Daquilo que Ele realizou, Ele amou os seus inimigos. Aqueles que o crucificaram, Ele amou profundamente. Muitas pessoas se ofendem com essa afirmação das Escrituras, que um homem pecou e por isso o pecado reinou sobre todos. E muitos se ofendem por essa afirmação, por pensar, mas por quê? Quando um homem pecou e todos foram feitos pecadores. E o próprio Paulo responde a essa pergunta, porque Adão era o representante da humanidade. Adão era um homem como todos nós, mas ele pecou. E o fato que nós não aceitamos é que se fosse nós naquele lugar, faríamos o mesmo. Faríamos o mesmo. Só que o escândalo, a ofensa não deveria ser essa. A ofensa deveria ser o fato de que nós pecamos contra Deus. Ele é justo em nos julgar. Mas Jesus, um único homem, veio e nos trouxe salvação. Aquele que não precisava ir no madeiro. Aquele que não precisava morrer na cruz. Ele voluntariamente morreu na cruz. Voluntariamente se entregou. Isso deve ferir os nossos corações. Charles Spurgeon disse uma vez: o que me escandaliza, o que me fere, não é saber por que Deus não escolhe tal e tal pessoas, não elege tal pessoa. O que me escandaliza no Evangelho é porque Ele me escolheu, eu que sou podre. Eu que sou podre. Por que Ele me salvou? Por que essa obra perfeita aqui cai sobre mim? Isso me escandaliza. Por que Ele me salvou? Exatamente porque Ele não viu nada de bom em mim, mas por causa do profundo amor que Ele possui. É por isso que Ele derramou o sangue dele da cruz sobre mim. O pecado que nos assola foi engolido pela fraqueza de Jesus. É por isso, como diz no Evangelho, a respeito daquela mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, e Jesus foi questionado, por que se você soubesse quem está fazendo isso, e Jesus explica, que muito perdoado, muito amou. Se nós queremos crescer em paixão por Jesus, se nós queremos crescer em amar mais a Ele, nós precisamos entender o quanto nós fomos perdoados. Nós precisamos clamar a Jesus: Jesus, revela esse amor para mim. Nós precisamos perceber a urgência e o desespero de nós fazermos essa oração. É por isso, como o próprio Jesus disse, as prostitutas, o publicano, chegam primeiro no reino dos céus. É porque eles entenderam a profundidade do que eles foram salvos. Nós precisamos parar de forçar. Nós precisamos clamar por Jesus. Chore, rasteje, faça o que é necessário em oração, mas clame pela glória de Jesus Cristo. Clame para que Ele revele o tamanho do perdão dos pecados que nós recebemos no madeiro. A lambança de pecado que muitas vezes a gente se vê, tem jeito por causa de Jesus. Tem jeito por causa de Jesus. A realidade é, não adianta quebrar o computador. Não adianta.
Não adianta quebrar o celular. Não adianta. Não adianta. Não adianta fazer o tanto de coisa que a gente tenta fazer sem o vislumbre da glória de Jesus. Todas as coisas são boas. Não adianta mudar de emprego, não adianta ser integral. Não adianta. Não faz sentido. Sem o vislumbre da glória de Jesus, nada disso faz sentido. Nós precisamos de Cristo. É disso que nós precisamos. Não precisamos do carro do ano, de um emprego melhor, de um salário maior. Nós precisamos de Cristo. Nós não precisamos nos reconhecer como um bom pai, um bom filho. Nós precisamos de Cristo, da revelação do Evangelho. É isso que nós precisamos para continuar. Apenas Jesus. O que aconteceu com Davi, quando ele descreve ali no Salmo 51, tem misericórdia de mim, Senhor, porque pequei contra ti. Somente contra ti pequei. E o que ele pede ali naquele salmo? O que ele pede ali naquele salmo? Senhor, dê-me um coração puro e ficarei limpo. Torna-me dar a alegria da tua salvação. Torna-me mostrar aquilo que você fez. E com isso, eu não vou mais fazer o que eu fiz. Mandar um homem para assassinato. Cometer o adultério. Aquele que é chamado homem segundo o coração de Deus. Essa é a realidade. Nós precisamos parar de chorar para ter uma Ferrari, chorar porque eu não tenho Jesus, eu não amo Ele. Porque eu não amo Ele de verdade. Esse deve ser o choro do nosso coração. Todos os dias. O que nós temos vivido hoje? Os desafios do tempo presente. A guerra que está acontecendo lá em Israel tem uma solução. Tudo tem uma solução. E essa solução não é nada que a gente pode fazer. Essa solução é um judeu crucificado no madeiro. Quando nós virmos esse judeu de verdade, quando nós percebemos agora da realidade daquilo que aconteceu na cruz, aí sim, nós vamos perceber o quanto que é o poder do Evangelho para transformar as nossas vidas. Aí sim nós vamos ver uma guerra como está acontecendo agora, ser esmiuçada. Porque é possível que palestinos do Hamas, se tiverem um vislumbre de Jesus, venham se arrepender dos seus pecados e terem sua vida transformada. Jesus é um escândalo e não há o que fazer. Não há como ficar no meio termo. Ou você se lança aos pés dele, ou você chama ele de louco. Ou você se rende a ele, ou você o odeia. Não tem como. Ele é um escândalo. É uma loucura aquilo que ele realizou. E nós precisamos do choque desse escândalo do Evangelho. Nós precisamos contemplar aquilo que Jesus fez e continuar nessa realidade dia após dia. Por quê? Porque Ele mesmo prometeu que aquele que crê nele será salvo. É uma promessa dele. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos. Não tem a ver com obras para que ninguém se glorie, como diz em Efésios 2. Mas é por causa do grande amor com que nos amou. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele deu vida para nós. E é por isso que nós precisamos meditar no escândalo da cruz. Meditar na profundidade disso que Ele fez. Se isso não nos escandaliza, se isso não nos choca, é porque nós precisamos conhecer mais dessa realidade. Nós precisamos de uma experiência real com essa realidade. Não tem a ver com performance. Não tem a ver com quanto de coisa que você vai fazer. Mas tem a ver com em quem você vai colocar os seus olhos. É no autor e consumador da fé. Ou em nós mesmos. Ou é na busca pela nossa vida dar certo. Ou é na busca por um sucesso que não tem nada a ver com o Evangelho. Feche seus olhos.
Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós somos fracos, Senhor. Todos nós somos fracos, Senhor. Sem Você nós não somos nada, Senhor. Sem a obra de Jesus nós não temos nada, Senhor. Se não é o Teu amor, Jesus, nos encontrar, onde nós estaríamos, Senhor? Para onde nós iremos se só Você tem palavras de vida eterna, Senhor? Ó Deus, escandaliza o nosso coração hoje, Jesus, para a grandeza do Teu amor e do Teu Evangelho, Jesus. Nós precisamos do encontro, de um choque com a Tua realidade, Senhor. Ó Jesus, nós não queremos forçar nada aqui, Senhor. Não é essa pregação, não é qualquer música, não é nada além da Tua obra perfeita, Jesus. Nada além de Ti, Senhor, nada além do Teu sangue derramado na cruz, Senhor. Nada além de Ti, Senhor, nada. Ó Jesus, fere os nossos olhos hoje, Jesus. Fere os nossos olhos, Senhor, para ver a grandeza de quem Você é, Jesus. De que nós não precisamos forçar. De que nós não precisamos, Jesus, tentar dar um jeito na nossa vida, Jesus. A nossa vida não precisa dar certo, Senhor. Não precisa dar certo, Senhor. Nós precisamos de Você, Jesus. Incendeia o nosso coração, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Não como na primeira vez, mas maior do que na primeira vez. Maior, Senhor Jesus. Um amor mais maduro, mais constante, Senhor. Porque nós não temos. Ó Jesus. Ó Jesus, dá-nos Cristo. Revela a beleza de Jesus aqui hoje. Ó Deus, alcança o coração daquele que está sobrecarregado, com Teu fardo leve e suave. Ó Jesus, gera arrependimento no nosso coração, Jesus. Arrependimento, Jesus, de não reconhecer que nós precisamos de Ti, Senhor. De não reconhecer a nossa carência. De tentar vestir vestes, Senhor. Vestes de espiritualidade, Jesus, falsas. De tentar nos agarrar em coisas que não vão funcionar, Senhor. Mas que nós precisamos de Ti, Senhor. Gera fé no nosso coração, Senhor, para nós nos rendermos a Ti, Senhor. E confiar, Senhor, de que Você é capaz, Senhor, de transformar a nossa vida, Senhor. De que o Seu jeito é melhor, Senhor. O Seu jeito é melhor, Senhor. De que Você não caiu do trono. Você permanece sentado no trono. E Jesus à Sua direita, Senhor. E Você é suficiente, Senhor. Você é suficiente, Senhor. Oh Deus, nós precisamos, Senhor, desse encontro com a Tua suficiência, Jesus. Oh Deus, libera graça sobre nós, Senhor. Graça para confiar em Ti, na Tua palavra, Senhor. Para não desanimar no caminho, Senhor. Para não desanimar, Senhor, diante das dificuldades, das provações, Senhor. Não desanimar, Senhor, diante do vale da frustração, Senhor. Diante do encontro com a nossa podridão, Senhor. Mas que nosso encontro com a nossa podridão, Senhor, nos leve ao pé da cruz, Senhor. Nos leve a entender a profundidade da obra de Jesus, Senhor. Senhor, que as nossas dificuldades, Senhor, que os pecados que a gente percebe em nós mesmos, Senhor, muitas vezes aqueles que nós consideramos imaturos, Senhor, nos leve, Senhor, nos leve a correr para Ti, Senhor, desesperados, Senhor, a clamar, Senhor, torna-nos dar a alegria da Tua salvação. Me dê um coração puro, Senhor, me dê um coração contrito, Senhor, para encontrar a Ti, Senhor, para correr aos Teus pés, Senhor.
se você quisesse sacrifício, nós os daríamos. Mas você não quer um sacrifício, Senhor. Você não quer um sacrifício, Senhor. Ó Deus, captura o nosso coração, Jesus. Ofende a nossa falsa justiça, Senhor. Nós queremos conhecer o Teu amor, Jesus. Libera um batismo do Seu amor aqui agora, Senhor. Fere o nosso coração, Jesus. Fere a nossa raiva, Jesus. A nossa vida não dá certo, Senhor. Ó Jesus, ó Jesus. Fere a nossa raiva das coisas saírem do nosso controle, Senhor. Mostra o Teu amor, Jesus, por nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.